Metropolitana. Novo conceito de rádio online. Amor, o mundo quebra-te os sonhos. Às vezes cai-te todo nos ombros. Eu me levanto inteiro por ti. Eu viro o cavaleiro por ti. Amor, o mundo... Ouvintes da Rádio Metropolitana Porto, sejam bem-vindos a mais um programa Cláudia Moura à conversa com. O convidado desta semana é o Dr. Alberto Vopes, diretor da Clínica Dr. Alberto Vopes, Porto e Lisboa, presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipoanálise. Foi um dos responsáveis pelo primeiro estudo de hipnose no controlo da dor, promovido pelo ICBAS, estudo efetuado no Hospital de Santo António, com a colaboração da Universidade do Porto. Colabora com várias universidades, nomeadamente a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Boa tarde, Dr. Alberto Vopes. Bem-aja pela presença no programa Cláudia Moura à conversa com. Antes de mais, muito boa tarde, Cláudia. É um prazer estar no seu programa e, sobretudo, também fazer um agradecimento a todo o staff da Rádio Metropolitana do Porto e não podia deixar de ser aos nossos ouvintes que eventualmente nos estejam a ouvir. E, de facto, é um prazer estar aqui nessa bate-papo, como dizem os brasileiros, hipnótico, não é verdade? Sem dúvida. Todos os dias, ao acordar pela manhã, temos duas escolhas. Ou continuamos a dormir e a sonhar, ou vamos em busca dos nossos sonhos. Já percebi que a Cláudia foi ao meu Facebook. Pois. O que é que comenta esta frase? Por favor. Com certeza. Há muitas frases feitas sobre sonhos e eu, de facto, desde miúdo que sou um sonhador. Claro que não estou a referir-me àqueles sonhos que nós temos, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, todos nós temos esses sonhos, não é? Mas o sonho que eu me refiro é o sonho de conquistar algo de novo, é o sonho de despertar para novas descobertas. E, de facto, eu acredito que todos os dias a vida nos dá uma oportunidade para sermos felizes. Só que a felicidade não vem em pacotes, não se compra ali numa qualquer loja da esquina. A felicidade conquista-se, a felicidade implica que vamos à luta. E hoje de manhã tinha colocado um post sobre sonhos e aquilo mexeu comigo. Daí que, talvez inspirado naquela frase do Jung, e eu coloquei esta frase, porque de facto, e para quem nos ouve, eu acho, citando Eleanor Roosevelt, quando ela diz, o sonho comanda a vida. E eu digo que, para quem não tem sonhos, até o céu pode ser uma prisão. Daí que vale a pena sonhar. E por mais que me digam, nem todos os sonhos são realizáveis, claro que não, mas o sonho dá-nos um ponto de mira, uma direção para onde devemos seguir. E quem tem uma direção sabe para onde vai. Quem não tem uma direção, qualquer caminho serve, não é verdade? Absolutamente. Com clínica no Porto, Aveiro e Lisboa, como é gerir esta agenda? É complicado. Acho que já conversamos em off-record sobre isso. De facto, eu atualmente tenho uma equipe de quase de 20 profissionais, psicólogos e hipnoterapeutas, a dar consultas e apoio a vários tipos de perturbações na área psi. E, de facto, ter 3 grandes clínicas nas principais cidades do país, Porto, Aveiro e Lisboa, implica, pelo menos, uma organização muito bem estruturada e, sobretudo, a capacidade de me poder deslocar periodicamente a cada uma das clínicas, seja para acompanhar os casos, seja para organizar, administrar as próprias instituições, mas, sobretudo, para poder me reunir com os meus terapeutas, para podermos discutir casos, para poder dar orientação e até perceber como é que o mindset terapeuta está a evoluir em cada paciente. Porque se há abordagens que se fazem de forma natural e se é verdade que muitas das patologias, estou-me a pensar numa perturbação da ansiedade, numa depressão minor, de facto os terapeutas estão perfeitamente à vontade para tratar disso.
Contudo, quando estamos a falar em situações mais complicadas, é bom os profissionais se reunirem, é bom os profissionais discutir formas de abordagens, e isso implica, de facto, uma disponibilidade e uma organização da minha parte para poder estar presente pelo menos uma vez por semana ou de 15 a 15 dias em cada uma das clínicas. Mas confesso que não é fácil, não é? Imagino que não. Tem realizado workshops pelo país inteiro. O que é que procuram as pessoas na hipnose? Eu digo muitas vezes, eu tenho uma frase muito interessante que eu digo que a hipnose não é tudo, a hipnose é o princípio de tudo. E quando eu faço essa afirmação, que aliás, nas minhas preleções que fiz agora, nas principais universidades, eu estive em Coimbra, estive aqui no ICVA, estive aqui na Faculdade de Medicina do Porto, a dar workshops práticos aos estudantes de medicina. E comecei exatamente com esta frase, para uma provocação. Quando eu afirmo que a hipnose está na base de tudo, claro que é uma provocação, mas que nos leva a refletir. Porque quer queiramos, quer não, nós vivemos mergulhados em hipnose. A hipnose é comunicação, é capacidade que temos de transmitir um ponto, uma ideia, um ponto de vista para o outro. E quando nós utilizamos padrões de linguagem específicos, quando nós somos capazes de modular a voz, nós conseguimos estimular determinadas áreas do cérebro, do ouvinte, do interlocutor, nomeadamente áreas responsáveis pelo prazer, áreas responsáveis pelo bem-estar, pela tranquilidade, que faz com que o ouvinte nos possa ouvir de forma tranquila e, sobretudo, que o faça refletir e encontrar as próprias respostas. Se pensarmos muito bem, esse é o princípio socrático de o outro descobrir a resposta em si próprio e não à procura de respostas no outro. Como dizia Albert Einstein, quando dizia, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, mais que responder ao outro, nós devemos perguntar ao outro o que é que ele acha, o que é que ele pensa. Voltando ao início da sua questão, quem é que procura a hipnose? Exatamente. O que é que as pessoas buscam na hipnose? Essencialmente buscam uma solução mais natural, mais abrangente para os males que afligem as sociedades modernas. E ocorre-me agora pensar na depressão, que é um flagelo, ocorre-me pensar na ansiedade, no stress, e se pensarmos, Cláudia, que os estudos apontam que cerca de 40% e tal dos portugueses tomam algum tipo de modulador do humor, os famosos psicofármacos, sobretudo para a depressão e para a ansiedade. Se pensarmos que, e o Observatório para a Saúde Mental alertou que se consumiram quase perto de 10 milhões de embalagens de antidepressivos e ansiolíticos no ano passado, ou seja, são 124 mil embalagens por dia de moduladores do humor. Então temos que pensar que alguma coisa está errada com as abordagens convencionais. As pessoas procuram algo mais natural, algo que as faça libertar-se dessa dependência psicofarmacológica. A tal história, se alguém tem fome, dá-lhe um peixe, ensina-o a pescar. E eu gosto de dizer que a hipnose ensina-nos a pescar nas águas turbulentas da nossa vida. E eu acho isso maravilhoso. Porque... Doutor, eu estava a ouvi-lo. As pessoas têm sempre receios em falar em público. A hipnose pode ajudar? É um dos receios mais prevalentes, que aliás eu assenti isso. Deixe-me dizer-lhe que a beleza da hipnose é que toda a hipnose é auto-hipnose. E um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela pode ser ensinada ao nosso consulente para ele que possa utilizar estados de tranquilidade, estados de prazer, onde quer que esteja. Ou seja, quando nós iniciamos um trabalho hipnótico com um terapeuta, com um paciente, nós não vamos só em busca da ferida psicológica. Nós não vamos só desenvolver estratégias de coping para que ele possa lidar com as dificuldades da vida. Nós, essencialmente, procuramos dar à pessoa a chave para encontrar aqueles estados de relaxamento, de bem-estar e tranquilidade. E quando nós estamos bem connosco próprio, quando nós estamos relaxados e tranquilos, obviamente que somos capazes de enfrentar uma multidão, um público, um júri, estou a pensar nas provas que temos de apresentar na faculdade, de forma mais tranquila. De facto, a hipnose, para além de sensações de bem-estar e um agradável relaxamento, permite que nós potenciemos recursos adormecidos neste vasto reservatório de experiências e saberes que é a nossa mente e que pode ser potenciados para o futuro, trazendo com eles as tais sensações de tranquilidade, de bem-estar, e as ideias fluem de forma tranquila, na perfeição, e a pessoa sente-se realmente bem onde quer que esteja.
Que fantástico, recomendável. Sim, eu costumo dizer que então a hipnose é um estado de profundo relaxamento, de profunda criatividade e que permite, de facto, enfrentar as adversidades da vida. Pois, com certeza. E a prova é que tem sempre os cursos com as salas completas. Sim, é verdade. Algumas pessoas cansam, sugam a energia e destroem a capacidade de reação. Isto é verdade? A perguntas pertinentes, Cláudia. Eu fiz uma boa pesquisa. É verdade. Atualmente nós ouvimos falar daquilo que chama pessoas tóxicas. Sim, sim. Não é? E pessoas tóxicas há duas formas de ver o mundo. Há aquela pessoa que vê o mundo, a tal história do copo meio vazio. E há aquele que vê o copo meio cheio. De facto, há pessoas que são especialistas em arranjar um problema para cada solução. Pois. Certo? E essas pessoas, por carências afetivas, porque eventualmente, e não de escuro, porque tiveram uma infância sobretudo marcada por momentos de extrema tensão, de violência às vezes, de desamparo, não é? E por vezes de manipulação, essas pessoas por norma têm tendência a chamar a atenção aos outros para a sua desgraça, a apologia do coitadinho. E eu não sou muito, apologista desse tipo de comportamento, mas esse tipo de pessoas utilizam estratégias para chamar a atenção dos outros, para que estejam sempre a ser afagadas. Todos nós precisamos ser valorizados, reforçados. Isso é o fundamental, é a essência do ser humano. Isso é um facto. Mas quando nós imploramos do outro atenção, quando nós imploramos do outro, e até desenvolvemos patologias, ocorre-me agora a perturbação dismórfica corporal, que é nada mais, nada menos, a chamada uma perturbação da área dos impulsos, de que temos sempre doenças. Isso é nada mais, nada menos do que uma chamada de atenção de que precisa ser valorizado, precisa ser amado. Pois. Vivemos numa sociedade, vivemos numa sociedade que está ligada em rede, mas estamos cada vez mais desligados uns dos outros. E aquilo que as pessoas mais procuram, e aquilo que eu sinto como psicólogo, como hipnoterapeuta, as pessoas precisam de alguém para amar. Precisam ser amados e partilhar esse amor, que é uma via de dois sentidos. E atualmente é muito fácil, e as redes sociais, para o bem ou para o mal, facilitam o encontro, a interação, mas paradoxalmente está a surgir o contrário. As pessoas estão-se a isolar atrás de um computador, atrás de um smartphone, e têm dificuldade em lidar com o outro, olhar nos olhos. Sim. E dizer exatamente o que pensa a outra pessoa, de forma espontânea, de forma natural. Portanto, pessoas tóxicas são pessoas que exigem a atenção dos outros e por vezes até assumem postura de manipulador, até de impositor para exigir atenção e carinho do outro. O carinho não se compra, não se pede, não se exige. O carinho conquista-se, não é? A tal frase. Nós não devemos ao outro, tu existes para me amar, mas podemos dizer ao outro o que é que eu posso fazer para que tu me ames. Nem mais. Se fizermos essa pergunta diariamente, com certeza que nós teremos muito carinho e amor do outro, sem exigir nada em troca. Nem mais. Acredita em vidas passadas? Acredito, piamente. Claro que é uma crença e eu compreendo muito bem os céticos e respeito as suas opiniões. Só que penso que, aliás, pense nisso. Há um debate muito prolífico na área da psicoterapia e sobretudo na área da hipnose e uma técnica que o termo técnico é hipnoanálise, que é a junção da psicanálise com a hipnose, mas vulgo, as pessoas conhecem como regressão, em que com a mente devidamente hipnotizada a pessoa é capaz de recordar não só momentos da infância, momentos do nascimento, da vida em outro e até a níveis pré-primários da própria organização mental, ou seja, antes de ser concebido. Sim. É claro, se me pergunta até que ponto estes relatos são reais, são fabulações ou memórias falsas. De facto, nós não podemos provar isso. Contudo, em termos terapêuticos, não é importante provar. Nós lidamos com percepções e não com factos reais. Correto? Agora, quando me faz essa pergunta diretamente, acredita em vidas passadas? Eu digo convictamente sim. Sim. Não é crível, é a minha opinião, obviamente, que estejamos aqui pela primeira vez. E a vida termina simplesmente com isso. De que vale a vida para chegarmos ao fim e olharmos para trás e dizer assim, é isto? Eu não acredito na finitude terrena. Acredito na finitude terrena, mas que há uma energia, a consciência, perdoa-me, eu vou ter que dizer isso, a alma,
provavelmente o espírito sobrevive a essa morte física. Alguns vai para o mundo paralelo, de que pouco se sabe, e que tem uma nova oportunidade para fazer melhor, uma nova oportunidade para tocar na alma dos outros. E os relatos que eu tenho de imensos pacientes devidamente hipnotizados, que relatam experiências não só na infância, na vida em outro, mas experiências passadas há 100, 200, 300 anos atrás, e que mudam radicalmente a sua vida. Não é crível que a fantasia, a imaginação ou desejos oníricos operasse tão poderosas forças de cura, se não estivesse assentes em algum fundo de verdade. Pois. Portanto, há uma discussão entre terapeutas que diz, serão relatos reais, serão memórias falsas, ou será um pouco de tudo? Talvez é um pouco de tudo. Mas termino essa questão, para responder essa questão, é o seguinte: apesar das contradições, apesar dos céticos, se nós pensarmos que mais de 80% da população dita que pertence às 3 principais religiões monoteístas, certo? Sim. Acredita que é possível continuarmos a viver depois. Falamos nos católicos, falamos nos muçulmanos, falamos no judaísmo. Todas essas religiões dizem que a vida continua. Claro, com perspectivas e dogmas diferentes. Mas isso significa que quase 80% da população mundial acredita que nós estamos aqui pela primeira vez, continuamos a viver. Então, quem somos nós para questionar? Portanto, eu digo o seguinte: quando alguém, com a mente devidamente hipnotizada, consegue regredir a uma experiência passada, essa pessoa passa por algo que a faz mudar radicalmente na vida. A pessoa desperta para a vida com respeito e um sentido muito mais profundo para o papel que ocupa nela. As pessoas ficam, portanto, diferentes no pós? Eu penso que quando nós pensarmos que trazemos tarefas inacabadas do passado e que eventualmente estamos nesta vida não como um castigo, como algumas religiões dizem, mas com um karma. E o karma é uma palavra em sânscrito que significa uma ação, que gera uma reação, uma tarefa inacabada. E o karma também não é castigo. O karma tem a ver com aprendizado. Que estamos nesta vida para aprender, a crescer, a evoluir. E mais do que os bens que levamos connosco, o que importa realmente ao passar por esta vida é a forma como tocamos nos outros. E é isso que a terapia de vidas passadas dá. Permite a pessoa perceber a tarefa inacabada que traz o passado, o padrão, muitas vezes disfuncional, que repete no presente, e sabendo que tem uma oportunidade para resolver isso, para que possa evoluir num novo patamar. É possível repetir, então, portanto. Assim, o padrão repete-se. Pois claro. O padrão, que aliás eu digo muitas vezes, quando a pessoa está no consultório, presta atenção quando a história se repete. Isso significa que há algo inacabado no passado. Há algo que você deixou para trás. Porque quando nós aprendemos as lições, não precisamos passar pelas experiências. Muito bem. Cortar o cordão umbilical. A família é o primeiro meio social. Uhum. Então. E de facto e isso leva-nos a refletir. Eu digo muitas vezes que a vida, tudo no mundo, surgiu quando uma molécula disse sim à outra. Certo? Quando, acreditando na teoria evolucionista, quando havia a sopa de nutrientes aqui nos primórdios da Terra, e quando a primeira célula protozoária teve capacidade de se multiplicar, ela percebeu que era extremamente relevante recolher a informação e passar para os vindouros. Para quê? Para melhor se adaptar, sobreviver e evoluir. Mas, ao mesmo tempo que essa molécula, com capacidade de se multiplicar, passou um testemunho aos vindouros, ela também encarregou-se de cortar o cordão umbilical. Que, aliás, quando nós nascemos, não é exatamente isso que se passa. Vivemos na nossa primeira casa, que não é feita de tijolos, nem de cimento, nem de madeira. É feita de puro amor no útero materno. E vocês, as senhoras, têm essa capacidade maravilhosa de ter um ser dentro dela, vê-los que se a sentir as primeiras voltas, as primeiras camadas. Então fazem uma parceria mágica. Mas chega um momento em que a mãe, além dos nutrientes, além do amor, sabe que é o momento de cortar o cordão umbilical. E nós nascemos. Cada homem, cada ser humano leva consigo um pedaço da sua mãe. Mas esse cordão umbilical tem que ser cortado. Então, o problema das pessoas é que cortam o cordão umbilical com a mãe, com o pai, mas não corta com a sociedade. Fica demasiado preso a dogmas, demasiado a conceitos, e não é capaz de abrir as asas e voar para si só. Como se diz a tal história,
a ovelha negra não é pior que as brancas, é apenas diferente. Diferente. Não é? E às vezes é necessário sair da normopatia. E de normopatia é seguir demasiadas as normas. Quando segue demasiadas as normas, a vida é uma seca, Cláudia. Sim. Acredito que sim. Acredito. Portanto, um desafio. Para viver, foi capaz de cortar o cordão umbilical com a sua mãe. Está na altura de cortar o cordão umbilical com um emprego que detesta, com uma relação que não lhe diz nada, ou com, digamos, a prisão social que o impede de ser você mesmo. Não é? Conhecer-te para querer-te e não para te esconder. Portanto, corta o cordão umbilical e deixe-se esconder. É uma desafio. Vou gostar com certeza no final da entrevista. Hipnose não é tudo, é o princípio de tudo. Já hoje falamos assim, qualquer coisa sobre esta questão. Eu digo muitas vezes que há terapias que nos fazem bem, mas há outras que nos tornam livres. E a hipnose é uma dessas terapias. Ou seja, a hipnose permite um mergulho introspectivo nas trajetórias deste ser intemporal, que eventualmente tem uma série de experiências do passado. É um somatório de experiências e saberes que se pode manifestar de forma benéfica ou patológica no presente, não é? Agora, as experiências, não existem boas ou más experiências na vida. Eu tenho para mim que há sempre oportunidades de crescimento. E se uma determinada experiência não nos deu o que queríamos, se calhar ensinou-nos o que precisávamos, não é verdade? Pois. Então, quando eu digo que a hipnose não é tudo, a hipnose é o princípio de tudo, é que, ao conhecer esta ferramenta, ao fazer esse mergulho introspectivo nas trajetórias do nosso ser, nós podemos ir ao encontro das nossas feridas psicológicas, libertar a dor e cicatrizá-las, não é? Se nós conhecemos essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose, podemos evocar momentos de excelência, de vitória, superação do passado e projetá-los para o futuro como uma referência, como um ponto de mira. Daí que a frase, a hipnose não é tudo, é o princípio de tudo. Pense numa nova história para a sua vida e pegue na hipnose para ajudar a construí-la. Portanto, princípio. É a beleza do processo. Voltando a pegar na frase da filosofia chinesa, a vida não oferece oportunidades nem garantias. Não dá oportunidades nem garantias. A vida oferece oportunidades de crescimento. Saibamos nós, Marcela. É esse o desafio. A investigação empírica em hipnose tem já uma longa história, portanto, cerca de 75 anos. Eu atrevo-me a dizer que tem mais. Mais. Sim. Se nós pensarmos, se recuarmos aos primórdios, há pessoas que, e nas últimas palestras, estamos a falar eu estive na Faculdade de Coimbra, na Faculdade de Psicologia de Coimbra, estive no ICPA, estive aqui na Faculdade de Medicina. E estamos a falar em jovens com conhecimento abrangente na área da medicina, da anatomia, da física, da biologia, e espanta-me o desconhecimento um bocadinho da hipnose. E quando eu faço uma palestra, eu tento recuar desde os primórdios, o percurso que a hipnose fez até agora. A hipnose é tão antiga como a própria humanidade. E a experiência empírica, se calhar no método científico, tem 75 anos. Mas se nós recuarmos, o primeiro tratado médico feito pelos antigos egípcios, o chamado papiro de Ebers, descoberto na cidade de Ebers, do qual advém o seu nome, retrata, por exemplo, uma trepanação a um soldado, feito por um sacerdote egípcio, e uma trepanação, rapidamente, é um buraco no crânio, sim. Feito com recurso à anestesia hipnótica. Portanto, e os egípcios já revelavam um profundo conhecimento da anatomia, do sistema cardiovascular, cardiorrespiratório e até o nosso sistema nervoso central. Portanto, veja que, como de facto, eles estavam bastante avançados para a época. E já na altura os sacerdotes utilizavam técnicas de hipnose, tudo semelhantes às atuais. Sim. Para provocar analgesia e aí ajudar as pessoas que estavam a sofrer. Se pensarmos, o berço da civilização moderna, a antiga Grécia, tinha inclusive um tempo dedicado ao deus do sono, o Hipnos, que aliás foi aí que a hipnose foi buscar o nome, cunhou o nome Hipnos, que é o deus grego do sono. Hipnose é a junção do termo grego Hipnos, que significa sono, e oses, que significa ação ou processo. Então a hipnose é um sono com ação, se assim podemos dizer. Ou seja, se nós
seguirmos a história e depois chegamos à parte da França, António Mesmer, em França, no século XVIII, que apareceu com a teoria dos fluidos magnéticos, já isso fazia investigação. E é importante dizer o seguinte, nomes como Freud, Pavlov, Jean-Marie Charcot, todos eles trabalharam no século XIX com a hipnose. Atenção! E Pavlov, apesar de ter 100 anos, Prémio Nobel da Medicina, ainda atualmente as teorias dele são muito válidas. O conhecimento clássico atualmente na área do marketing, da comunicação, é muito válido atual. E também não esquecemos o nosso Prémio Nobel da Medicina, o nosso Egas Muniz. Eu tenho um livro de Egas Muniz, um tratado sobre hipnose, onde Egas Muniz, lá embaixo, no Hospital Júlio de Matos, ajudava os doentes psiquiátricos com recurso à hipnose. Ou seja, basta investigar um bocadinho, basta ter coragem e abrir, digamos, a mente. Temos que sair fora da caixa, Cláudia. Certo? E se sairmos fora da caixa, nós percebemos que a hipnose é uma técnica tão antiga como a humanidade. Houveram, ao longo da história, vários investigadores que fizeram estudos profundos sobre o tema, mas que parece que é desconhecido para a maioria da população. Mas tendo em conta o interesse despertado cada vez mais, tendo em conta que cada vez mais pede-se e as pessoas exigem terapias mais naturais, que possam ser elas a utilizá-las, já que as pessoas apreciam muito fazerem parte da sua autocura. Nem mais. E é isso que faz a hipnose. A hipnose permite uma autocura do próprio organismo. Recentemente trabalhou também esta questão da hipnose no tratamento do conforto de dor. Uma das áreas onde a hipnose foi usada ao longo da história é na capacidade que ela tem de modular e controlar a dor. Então, aqui há cerca de 4 anos, fui desafiado por estudantes 4 anos de Medicina do ICBAS, junto com um investigador notável, do Dr. Pedro Amorim, que, além de docente da Universidade do Porto, é o responsável do bloco clínico de neurologia do hospital, e fizemos um estudo comparativo. Esse estudo foi muito interessante, já que estávamos a comparar a analgesia hipnótica com um dos mais potentes anestésicos conhecidos, que é o remifentanil, com um opiáceo de vida curta, extremamente potente. E num N de 24 pessoas, estudantes que se sujeitaram a vários tipos de choques no nervo mediano, era medido um grupo sob o efeito da hipnose e outro grupo sob o efeito do remifentanil. Era aplicado escalas subjetivas da dor, escalas numéricas da dor e também analisados por análise bispectal e potenciais evocados. E chegámos a uma conclusão muito interessante. A hipnose mostrou níveis equipotentes de analgesia em dores leves a moderadas ao remifentanil, ou seja, ao mais potente opiáceo que exigem. Em dores mais profundas, mais agudas, o remifentanil foi superior, o que era expectável. Sim. A pergunta que devemos fazer é esta, Cláudia. Qual é o alcance clínico desse estudo? Muito simples. Demonstra-se que os pacientes que recorrem à unidade da dor de qualquer unidade hospitalar, qualquer centro hospitalar, 85% das doentes queixam-se de dores leves a moderadas. Ou seja, a hipnose podia ajudar 8,5 doentes em cada 10, em vez de recorrer aos anestésicos normais, podem recorrer ao uso da hipnose. E mais uma vez reitero, a hipnose, um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela possa ser ensinada ao consulente, para que ele possa entrar em auto-hipnose, seja no transporte ao ir para casa no autocarro, seja quando faz uma pausa, seja uma pausa no trabalho, para que possa usufruir dos efeitos calmantes, tranquilizantes e inibidores da dor da hipnose. Sem efeitos colaterais, sem efeitos secundários. Isso é algo que vale a pena experimentar ao conhecer a hipnose. Pois claro que sim. A união, portanto, da hipnose com esta questão da área da saúde é recente. Tem mostrado resultados significativos. A saúde já aceita a chegada da hipnose, já integra aqui estes dois trabalhos científicos que são? Sim, eu não discuto, é importante também dizer que a hipnose não é uma panaceia que tudo cura. Tem limitações, como todas as técnicas. Em momento algum eu também digo, e não gosto deste termo, a hipnose é uma medicina alternativa. Não há medicinas alternativas, há sim complementares. E a hipnose deve ser usada em complementaridade com as abordagens médicas atuais. Convenhamos, a ciência médica tem avançado de uma forma extraordinária, e a longevidade que temos atingido e muito das doenças que se tornaram praticamente erradicadas foram graças à evolução das técnicas médicas. Todavia, eu penso que alguns se perdeu
essa capacidade de perceber que o corpo não é apenas uma máquina. Nós somos um ser triónico, um ser físico, emocional e, perdoa-me essa expressão, espiritual. Sim. E se sentir desconfortável com o termo espiritual, vamos falar em psicoespiritualidade. Aliás, a Organização Mundial de Saúde já recomenda um dos critérios para que o ser humano se encontre realmente feliz é encontrar-se com a sua psicoespiritualidade, certo? Porque, aparentemente, o nosso cérebro, a nossa arquitetura neuronal, está apetrechada com centros neurálgicos para acreditar na transcendência. E não temos que acreditar num Deus qualquer. Sim. Pode acreditar na natureza, na biologia, no universo, não é? Recentemente faleceu o icónico Stephen Hawking, não é? E ele marcou-me quando era jovem, quando ele escreveu aquele livro, O Universo numa Casca de Nós. E ele foi acometido há cerca de 50 anos da ELA, esclerose lateral amiotrófica, e uma das frases que eu retenho de Stephen Hawking, a imagem típica naquela cadeira automática que ele comunicava com os outros, é essa. Esta frase que ele disse, tão profunda, tão simples, mas ao mesmo tempo tão verdadeira. Não se limita a olhar para o chão. Olhe para as estrelas. Aí é que está a essência do processo. Quando se faz essa junção entre uma medicina complementar, que é a hipnose, e a medicina alopática, com toda a sua abrangência, com todo o seu potencial, percebemos que a medicina alopática é manca se não se preocupar com as emoções, se não se preocupar com a psicoespiritualidade da pessoa. Importa também dizer que instituições como a Organização Mundial de Saúde, a APA, a Associação Psiquiátrica Americana, que é a meca das doenças psicológicas, para além das principais ordens médicas, a British Medical Association, a American Medical Association, aqui ao lado em Espanha, todas elas reconhecem as vantagens do uso da hipnose pelos profissionais de saúde. Saibamos nós merecer essa distinção e, em Portugal, penso que também não fica atrás, porque deixe-me acrescentar que atualmente temos 2 núcleos a trabalhar e a fazer investigação em 2 grandes centros, ali na Faculdade de Medicina em Lisboa, o Mário Simões e o seu grupo, que tem feito um ótimo trabalho, e aqui no Porto, do qual eu tenho o prazer também de pertencer à associação, na minha pessoa, junto com a Universidade do Porto e ali no Hospital Santo António, também temos feito investigação nessa área. E posso lhe dizer quase em primeira mão que tenho aprovado pela EFTA, com fundos europeus, um grande estudo com o uso da hipnose no controle da necrose diabética. Portanto, estamos a falar de um apoio de 270 mil euros que é dado. Ou seja, isso demonstra a qualidade do nosso trabalho. Demonstra que, efetivamente, a hipnose pode dar um grande contributo, seja no controle da dor, seja para debelar uma depressão ou uma perturbação da ansiedade. Mais uma vez, saibamos nós dar uma oportunidade à técnica para ela mostrar o que vale. Com certeza. Quais as dúvidas mais frequentes dos pacientes ao iniciar um tratamento? Há dúvidas que, de facto, já não deviam estar presentes. Uma delas é se a pessoa vai ficar desligada. Será que o terapeuta vai manipular? Sim. Será que ele vai me adormecer e vai saber qual é o dinheiro que tem no banco para me obrigar a assinar um cheque? Cláudia, importa passar essa mensagem. Primeiro, toda a hipnose é, em última análise, auto-hipnose. Segundo, um hipnoterapeuta é apenas um facilitador de um processo que acontece de forma espontânea e natural várias vezes ao dia. Os estudos apontam que 80% das nossas vidas nós estamos em auto-hipnose. Sim. E pergunta-me como? Muito simples. Neste momento, se alguém vai a conduzir, ouvir este delicioso programa de rádio, na Rádio Metropolitana de Porto, certamente não dá conta do trânsito passar, certamente não dá conta do caminho passar, porque ele vai em auto-hipnose. E não é pela minha voz, nem pela voz encantadora da Cláudia. É porque nós entramos, quando vamos a conduzir, num processo biológico natural de transe. Só dessa forma justifica que às vezes chegamos ao local de trabalho, chegamos à nossa casa e dizemos: como é que eu cheguei aqui? Nem dei conta do caminho passar. Porque entramos em auto-hipnose. Absolutamente. Mas nós também entramos em auto-hipnose quando lemos um bom livro e nos emocionamos, quando estamos a ver um filme e nos assustamos, entramos em auto-hipnose quando namoramos, quando fazemos amor, não é? Portanto, nessas ocasiões também? Então, quando estamos apaixonados, já reparou, Cláudia? E sim, brincando e ao mesmo tempo falando sério, quando estamos apaixonados,
O nosso hipnotizador, o nosso parceiro, é o hipnotizador por excelência. Ele é o parceiro mais bonito do mundo. E ele é encantador. Sim. Ele, naquele momento, pode desabar o mundo. Estando ao lado dele, não há problema algum. Ao lado dele, ao lado dela. Ou seja, porque naquele momento nós vivemos encantados em auto-hipnose. E o indutor hipnótico é o nosso parceiro. Quando estamos verdadeiramente apaixonados, nós estamos em auto-hipnose. Certo? Pois. Portanto, eu costumo dizer que entrar em hipnose é tão natural como respirar. Então, se sabe respirar, sabe entrar em transe. Tão simples como isso. Qual a formação necessária para ser hipnólogo? Atualmente, e Portugal e Luxemburgo, na Europa, são os 2 únicos países que eu tenho conhecimento que não regulamentam a técnica. Daí que os hipnoterapeutas em Portugal estão debaixo da guarda-chuva, se assim podemos dizer, de associações que estão dentro da lei geral para ter uma cobertura legal. Como não existe ainda uma regulamentação, não existem normas nem regras para que especifique qual o tipo de formação base o hipnoterapeuta pode ter. Então, teoricamente, tacitamente, qualquer pessoa pode tirar uma formação em hipnose. Agora, aqui entre nós, e é a minha opinião, eu considero que, efetivamente, uma boa base na área da psicologia, ou principalmente qualquer estudo profundo na área das ciências humanas, na psicologia, na área da saúde, um enfermeiro, um médico, um sociólogo, é fundamental para que possa fazer um trabalho, de facto, completo. Porque eu digo muitas vezes, a hipnose é uma técnica natural, inócua e não invasiva. Mas é quase como uma seringa. Muito cuidado com o que metemos lá dentro. Pois. Porque se metemos algo de errado, pode causar mazelas psicológicas na pessoa muito difíceis de erradicar. E é esse alerta que eu quero fazer aos ouvintes. Atualmente, como não existe uma regulamentação oficial, quem regulamenta a técnica são as associações do setor. Pois. O meu conselho é procure uma associação representativa do setor, que por norma tem códigos de ética sólidos, tem códigos deontológicos que regulam e normam. Por exemplo, a associação do qual eu sou presidente, sim. É uma das maiores do país, tem feito um trabalho notável, é reconhecido por muitas instituições, somos reconhecidos pela ERSE, atualmente Entidade Reguladora de Saúde, o que é muito interessante. Nós, e só integram o terapeuta da associação se tiver umas X horas de formação e umas X horas de prática. Portanto, cursos de fim de semana não entram na nossa associação. Não é o suficiente. Portanto, no mínimo, a pessoa tem que ter 200 horas teórica e mais 100 horas de prática para pertencer à nossa associação. E isso, pelo menos, é o garante de que aquela pessoa tem uma formação sólida, e bem forte para que possa atender o outro na área de saúde. Mais uma vez reitero, atenção, não se meta nas mãos de qualquer pessoa. Com todo o respeito que merece, uma pessoa que tira um curso no fim de semana não está de todo habilitado para trabalhar pessoas na área da saúde. E eu fico aterrorizado quando penso em alguém que está numa depressão major, com ideação suicida, a pensar em suicidar-se, meter-se nas mãos de alguém que não sabe como lidar com aquilo. Sim. Não é de bom tom, nem aconselho a fazê-lo. Procura uma associação da área, é o conselho que eu faço a quem nos ouve. Há associações bem representativas, não tem que ser só a nossa, evidentemente, mas que é o garante de que está nas mãos de um bom profissional. É esse o desafio. Sim. Existem quantos tipos de hipnose? Na realidade, existem muitas variantes, mas existem 3 grandes linhas da hipnose, e vou acrescentar uma quarta. Uma delas é a hipnose clássica, vindo de Mesmer, Charcot, Freud, que trabalhava com a hipnose clássica e acabou por abandonar porque a hipnose clássica tem uma particularidade. Dá ordens e ninguém gosta de receber ordens. A hipnose clássica é muito limitativa. A hipnose clássica limitava-se a retirar um sintoma e a pessoa substituía por outro. Um exemplo muito prático. Fumava, a hipnose clássica tentava dar estímulos aversivos para que deixasse fumar. Para você ia se compensar na comida, ou ia desenvolver uma úlcera nervosa. Portanto, não é isso que nós queremos. Depois surgiu com o advento do desenvolvimento da hipnose, surgiu a hipnose moderna. E aqui temos uma variável muito interessante, que é a hipnose ericksoniana. Milton Erickson, um psiquiatra americano, que desenvolveu padrões novos e apresentou uma metodologia conhecida como modelo Milton, que permite dar orientações. O hipnoterapeuta é um facilitador de um processo que acontece de forma natural. Ora, quando se dá orientações, a pessoa escolhe essa orientação se entender que é válida, que lhe vai trazer benefícios, e não é imposto uma ordem. Certo? Isso permitiu, como dizia Freud,
que abandonou a hipnose porque só cerca de 10% das pessoas estavam em transe. Com Milton Erickson, 9 em cada 10 pessoas são passíveis de entrar em transe hipnótico. Porquê? Porque com uma linguagem naturalista, fazendo uso das metáforas, linguagem simbólica, permite levar uma mensagem ao outro, embrulhado como se fosse um presente. E todos nós gostamos de receber presentes, não é? Pois. Às vezes podemos ter um presente pequenino, mas tiver um bom embrulho brilhante, todo o nosso corpo sorri, todos os nossos olhos sorriem. Portanto, é assim que faz a hipnose ericksoniana. E, nos últimos tempos surgiu a junção da hipnose com a psicanálise e surgiu a hipnoanálise, ou o vulgo regressão, que faz uso de técnicas da abordagem psicanalítica dentro de um quadro hipnótico, que o princípio é ir à origem do problema. Se uma pessoa está com medo, o que é que aconteceu no passado para desenvolver esse comportamento disfuncional de medo? Se a pessoa está depressiva, com uma sensação de abandono, baixa autoestima, que tipo de experiência ela tem no passado que a levaram a desenvolver esse comportamento, esse comportamento disfuncional que não é capaz de apreciar o presente? Sim, certo? Sim. Então nós vamos sempre à origem do problema para anular o problema na origem e não tratar o sintoma. E eu costumo dizer que o sintoma, por vezes a doença, é uma expressão máxima do organismo a pedir ajuda. Sim. Então sabemos nós entender a mensagem do corpo. Auto-hipnose é segura? Eu tenho dito ao longo desta pequena tertúlia, Cláudia, que toda a hipnose é, em última análise, auto-hipnose. E quando nos colocamos nas mãos de um hipnoterapeuta sério, bem apetrechado, com técnicas bem sólidas, bem fundamentadas, bem estudadas, uma das coisas que o hipnoterapeuta deve fazer é ensinar o seu consulente a entrar em auto-hipnose. E por vezes não é preciso. As pessoas atualmente procuram sentir-se bem, aumentar a sua capacidade cognitiva. Pense nisso. Falamos muitas vezes da perturbação da ansiedade. A perturbação da ansiedade é nada mais, nada menos do que as pessoas andarem em multitarefas, aquilo que os ingleses chamam o multitasking, não é? Sim. Ou seja, as pessoas procuram viver o máximo para sentir o mínimo. Passamos pelas coisas sem as ver, sem as sentir, não é? E isso vai contra a natureza da nossa essência. Então, quando nós ensinamos auto-hipnose, quando diz é segura, evidentemente que sim. Não é à toa que atualmente nós vemos aí técnicas como o mindfulness, envolvido por Kabat-Zinn, técnicas como o yoga, técnicas como a meditação transcendental. E agora, digo-lhe uma coisa, Cláudia, e para todos os ouvintes que nos estejam a ouvir, tudo isso são técnicas de hipnose. Pois. Atenção, chame-lhe o nome que quiser. O mindfulness é um pacote americano de 3 técnicas de hipnose, que é espelhamento externo, espelhamento interno e a atenção presente. Ou seja, isso, na essência o mindfulness diz, onde estiver, esteja presente. Estiver a comer, simplesmente coma. Estiver a dançar, simplesmente dança. Certo? Estiver a fazer amor, simplesmente faça amor. Porque estivemos a fazer amor com o nosso parceiro, mas a nossa cabeça está a pensar o que é que eu vou fazer amanhã no emprego, as contas que vou ter que pagar. Nós não estamos nem num lado nem no outro. Isso causa aquilo que, no mínimo, causa uma dissociação da personalidade. E com o passar do tempo, além da amnésia dissociativa e outros tipos de perturbações, a pessoa irá desenvolver vários tipos de comportamento disfuncional que lhe vai trazer infelicidade para a sua vida. Hipnose nas crianças? Curiosamente, eu tenho o privilégio de ter na minha equipe de hipnoterapeutas o melhor profissional. E atenção, não é um exagero quando eu digo o melhor profissional do mundo na área da hipnose para crianças. O Dr. Paulo Dias, um colega que eu conheci na faculdade, estudamos juntos, quando fomos ao mestrado em neuropsicologia, ele também foi comigo, e eu ia-lhe falando com essa paixão da minha hipnose, até que um dia ele agarrou e disse, eu quero aprender contigo a hipnose, a forma como tu fazes e dizes que quisesse a hipnose, eu também quero fazê-lo. Está comigo há mais de 10 anos. E ele, como tinha tirado uma formação em pedopsicologia, dedicou-se a investigar, a pesquisar, a criar abordagens novas, técnicas novas na área de hipnose para criança. Então, passando essa mensagem, atualmente fala-se muito no déficit de hiperatividade e déficit de atenção, fala-se muito no comportamento opositante, desafiante. São nada mais, nada menos de que o resultado, muitas vezes, de uma vida super estimulada pela criança. Atualmente, se pensamos que as crianças têm no quarto todos um televisor, têm uma PlayStation, têm um telemóvel, estão até altas horas de madrugada a ser estimulados normalmente por jogos de cariz violento. E eu não estou nada contra os jogos, atenção, eles podem desenvolver capacidades cognitivas, mas se as pessoas se imergem demasiado naqueles jogos, sem dar tempo para
os afetos, a sociabilidade, as pessoas ficam de tal forma estimuladas que não conseguem parar. Lá está, entre no síndrome de pensamento acelerado. Pois. É claro que no dia seguinte as crianças não têm capacidade de atenção. Elas estão demasiado excitadas para estar tranquilas. A hipnose pode trazer um bocadinho dessa tranquilidade que elas precisam. A hipnose pode desenvolver estratégias para os próprios pais lidarem com as crianças. Em suma, sendo a hipnose uma técnica de abrangência, de grande abrangência clínica, pode ser utilizada e com muitos bons resultados também na infância. O sentido da vida. Como surge este livro? Isso é o meu segundo livro. Sim. O meu segundo livro, depois tenho Para Além da Luz, que é um livro já mais espiritual. Um pouquinho na sequência, eu sempre me perguntei, Cláudia, e eu acho que todos nós chegamos ao momento da vida que fazemos essa questão. Quem sou eu? Onde estou? E para onde vou? Não é? Todos nós procuramos sentido para esta caminhada. E quando eu cheguei aos 30 anos, foi quando descobri a hipnose. Eu tenho atualmente 51 anos, não parece, mas tenho. Pois não. E quando cheguei aos 30 anos, descobri a hipnose. E eu acho, quando eu passei por um processo hipnótico, e quando despertei da hipnose, eu disse, eu quero fazer isto toda a vida. Eu quero fazer isto toda a vida. Foi tão fantástico. Eu senti-me tão bem. Trouxe-me tantas respostas que eu procurava, que a hipnose foi quase uma luz, no fundo, da escuridão. Eu lembro-me naquela altura, e foi o meu primeiro mestre, o Augusto Roseiro, que já partiu, ele não sabia trabalhar com a regressão, ainda em autorregressão, e quando saí do transe, eu chorei imenso, porque vi um momento na infância que ainda não estava bem resolvido. Sim. E quando saí do transe, eu lembro-me de dizer mais ou menos esta frase, eu quero fazer isso toda a vida, pode-me ensinar? E ele disse, mas cuidado, muita gente não vai compreender a hipnose ainda é vista como algo de místico, esotérico, de mil e uma coisa, e eu lembro-me de dizer mais ou menos isso. O resto do mundo pode seguir as suas regras, eu vou seguir o meu coração. Eu quero fazer a hipnose. E seguir o meu coração. Se calhar foi esse sentido que eu procurei. Sim. Ou seja, a tal máxima da filosofia taoísta, faça aquilo que gosta e não tem que trabalhar. Cláudia, eu posso afirmar convictamente que faço aquilo que gosto e não me pagam por cima, portanto eu tenho que ser muito feliz por isso, certamente. E agradecer ao universo por me ter premiado com este conhecimento e eu poder passá-lo aos vindouros com a paixão com que a hipnose me ensinou a ter pela vida. Porque outra das belezas da técnica é que nos ensina a apreciar as pequenas coisas da vida. Há aí uma frase muito gira, eu estou-me a tentar recordar do autor, que diz mais ou menos isso. A necessidade de passar esse conhecimento aos outros, a necessidade de formar os outros nessa área, foi baseado numa frase, já tem algum tempo, que diz o seguinte, sozinhos somos pétalas, mas juntos somos rosas. Sim. Então vamos juntar para ser rosas, para florir, para perfumar tudo em nosso redor. Se calhar é esse o sentido da vida. O Soutor é feliz à sua maneira? Sou. Isso não implica que não tenho momentos de frustração, de irritação, momentos de tristeza. Tenho. E quero passar esta frase. Se mais não fosse, os momentos de tristeza, os momentos de irritação, servem para podermos apreciar os momentos de paz, os momentos de calma, os momentos de quietude. Eu gosto muito dessa frase, quietude. Quietude. Não depende do exterior. A quietude depende de nós. Não é? E já que estou imbuído numa de frases taoístas, há aquela frase muito bonita que diz, onde quer que estejas, esse é o teu tempo, se o tratares como tal. Sim. É lindo e profundo, Cláudia. Independente de haver mil e uma confusão à sua volta, independente de estar mil e uma pessoas irritadas, se tu estiveres tranquilo no teu interior, tu estás em paz. Sim. E essa é a nossa casa. Portanto, sou feliz, claramente que sou à minha maneira. Contudo, ser feliz não é estar constantemente num estado inebriado de felicidade. Isso não é felicidade, isso é idiotia. Sim. Ser feliz é perceber que há altos e baixos na vida, que na história da vida de um ser humano há derrotas, há sucessos, há quedas, há vitórias, mas isso faz parte de uma vida equilibrada. O importante é dar valor ao sucesso, dar valor
às quedas, porque elas ensinaram-nos. A tal história, se não nos matou, fortaleceu-nos. Sim. E se estamos aqui, é porque nos tornou mais fortes, certamente. Amar ou ser amado? Pois, eu digo muitas vezes que o amor é uma via dos sentidos. E pegando um bocadinho há pouco na frase, muito se fala sobre o amor, Cláudia. E há vários tipos de amor. Amar um filho, amar um parceiro, amar os pais. E o amor tem pesos diferentes para pessoas diferentes, claro. Agora, a palavra amar, por si só, dava um mantra. Há uma história muito bonita, muito curtinha, e vem-me a deixar contar. O menino vai para a escola primária e está zangado porque aquilo é muito complicado. Tantas letras, maiúsculas, minúsculas, as consoantes, as vogais, os números. E chega a casa irritado, mãe, porque é que não aprendo isso tudo? E a mãe diz-lhe, filho, aprenda a amar o que fazes. E diverte com isso, não te irritas a aprender tudo. E o miúdo lá, sem saber muito bem o que fazer, lá seguia os conselhos da mãe. Aprender a amar. Até que um dia, já a meio do ano, chega a mãe e diz, mãe, eu não entendo. De princípio, aprendi a soletrar o A, que era diferente do M, que era diferente do A e que é diametralmente oposto ao R. E agora não há jeito. Quando eu olho para aquilo, eu só vejo amar. O que é que aconteceu comigo, mãe? Maravilha. E a mãe disse, aprendesse a amar, filho. Agora já não vês as palavras independentes. Vês aquilo que ela expressa, que é amar. Isso é uma forma de amar. Como encara a morte? É verdade. Eu tenho uma amiga que disse-me estes dias algo do género. Eu não sei porquê, mas tenho a sensação, e eu tenho a certeza que vou morrer alguns aí no mês de abril. E olhei para esta frase. Intrigou-me porque dizia aquilo com uma calma e uma tranquilidade que fez-me a pensar, está a brincar ou está a falar sério? A morte para mim é uma passagem, Cláudia. Nós não devíamos temer a morte. Ela faz parte da vida. E se olharmos à nossa volta, a vida nasce com a morte. E a morte alimenta-se de vida. Tão simples como isso. Se nós pensarmos que a pessoa que não tem por que morrer, não sabe como viver. Portanto, devemos aceitar a finitude terrena, porque isso faz parte dos nossos genes. Agora, daí a necessidade, e pode perguntar, mas é uma necessidade. Não importa. Daí a necessidade que eu tenho de acreditar que com a morte não é o fim de tudo. Parece tão curto, Cláudia. Sim. A vida é tão bela. Há tanta coisa para experienciar. E eu acredito que, efetivamente, existe uma morte física. Mas como seres físicos, somos transitórios. Como seres espirituais, somos eternos. E quando nós temos um por que morrer, nós sabemos como viver. Portanto, o meu desafio é, não tema a morte. Alguns ela vem aí, não é? Há um ditado judaico que diz algo mais ou menos, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer acreditar. Não é? Todo mundo finge. Parece um tabu falar da morte. Eu espanta-me como é que a Cláudia, uma pessoa que eu considero bastante inteligente, fala com essa naturalidade da morte. Eu já tive longas conversas com a Cláudia, e a Cláudia aborda a questão da morte com uma naturalidade que não é normal. Isso é belo. Sim. É profundo. Com isto não quero passar a ideia que eu estou farto desse mundo e quero morrer. Não. Eu adoro a vida. Eu aprecio a vida com toda a sua intensidade. Mas também não temo a morte. Não temo a morte. Eu julgo que quando a morte vier ter comigo, eu vou a saudar como uma velha amiga, sim, que alguns já me encontrou no passado, e que eu sei que eu vou vencer. Sabe porquê? Porque quem acredita neste conceito, nomeadamente no conceito da regressão, percebe que o fim é o início. É o triunfo da vida sobre a morte. E é isso que nós podemos descobrir numa profunda, reveladora hipnose regressão. Ou seja, o fim não é o fim de tudo. É o triunfo da vida sobre a morte. Doutor, alguém lhe deve um pedido de desculpa? Acho que não. Sabe uma coisa, Cláudia? Eu sou uma pessoa que sempre pensei contra a corrente. Conto-lhe uma história rapidamente. Eu acho que a vida é feita de histórias, não é? Sim. Eu sou um contador de histórias. Voaram 50 minutos, entretanto. Já estamos no fim. Estamos. Oh, meu Deus. Sim. Eu tenho 3 filhos, como você sabe. E a forma, quando saímos, somos 4 miúdos.
E a forma de eu os cativar, para eles largar os telemóveis, é contar-lhes histórias. O mais velho diz, pai, já ouvi essa história, mas eu dou-lhe sempre uma volta, acrescento algo novo, e daqui a pouco já está o mais velho também a escutar. A história diz mais ou menos isso. Um dia, um velho mestre estava com os seus discípulos e dizia sobre a necessidade de encontrarmos um caminho interior, a busca com o nosso sagrado, a busca com uma vida boa. Um discípulo que ouvia atentamente um dia chega à beira do mestre, e o mestre dizia, devíamos nos prender das coisas materiais. E o discípulo chega à beira do mestre e diz, mestre, eu tenho ouvido ao longo dos anos e cheguei a uma conclusão. E o mestre diz, qual? Para o discípulo. E ele diz, se eu deitar cedo e cedo erguer, se deixar de comer carne, se deixar de beber bebidas alcoólicas, deixar de fazer sexo, eu vou ter uma vida longa, não vou, mestre? E o mestre olhou para o discípulo e disse, bom, se vais ter uma vida longa ou não, isso não sei, mas que a vida vai passar uma eternidade, isso vai. Tudo para dizer exatamente isso. Ninguém tem um pedido de desculpas para me dar, nem eu vou pedir desculpas a ninguém. Tive o privilégio de nascermos numa sociedade tolerante, uma sociedade que tem como princípio liberdade de expressão, e quando eu desde 6 anos, um dia, à minha catequista, e vivendo eu numa aldeia de Guimarães, eu sou natural de Guimarães, a cidade de Berço, São Cristóvão, é uma zona rural de Guimarães, e um dia, com 6 anos, pergunto à minha catequista e digo, porque eu olhava para aqueles painéis pintados em igrejas antigas, do purgatório, com pessoas a sofrer, e os diabos com forquilhas a metê-los numas panelas, essas imagens típicas, que é assustador. E eu via lá uma ranhura que dizia, almas para moedas, esmolas para as almas purgatório. E um dia eu pergunto à catequista que me ensinava, e digo, diga-me, se eu meter ali uma moeda, é o diabo que a recebe, ou Deus que a recebe? Eu, na minha inocência, queria saber quem é que recebia a moeda para tirar uma alma de purgatório. E a catequista olha para mim, sem saber responder a uma criança a 6 anos, que apenas fez uma pergunta inocente, e diz, o menino está a pecar, o menino está a cometer o pecado de soberba. E eu fiquei assim, mas que pecado? Eu estou a perguntar se eu der dinheiro, para quem é que fica com o dinheiro? Eu só queria salvar muitas almas, não é? Não foi capaz de me explicar que simbolicamente aquele dinheiro podia ajudar pessoas carentes, podia ajudar pessoas com necessidades. Pois claro. Condenou-me logo ao inferno. E naquele momento já me cheirava a enxofre, já estava a ver no meio daqueles que estavam a arder, porque de facto ela não teve a pedagogia de dizer a uma criança de 6 anos que o dinheiro é uma energia, uma troca por alimentos, por habitação, por cuidado de saúde. Não peço um pedido de desculpas à senhora, evidentemente, mas dessa essa altura eu percebi que eu tinha que sair da normopatia, eu tinha que fazer algo diferente, eu tinha que explorar algo diferente. E o universo premiou-me exatamente com esse mundo maravilhoso de novas descobertas, que é a hipnose, e sobretudo conhecer pessoas fantásticas como a Cláudia, conhecer pessoas incríveis do staff aqui da Rádio Metropolitana de Porto e poder partilhar com o grande público este caminho, que como diz a filosofia, Sophie, que a felicidade não é chegar ao fim, a felicidade é fazer o caminho. Eu faço o caminho da felicidade. E isso é fantástico. Bem-aja, Dr. Alberto Vopes, pela presença no programa Cláudia Moura à Conversa com, na Rádio Metropolitana de Porto. Obrigado eu, e um bem-aja a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana de Porto. Bem-ajam. Quanto a nós, estimados ouvintes, até para a semana, terça-feira às 19, com repetição ao sábado às 13 horas, quando consigo assistir ao programa Cláudia Moura à Conversa com. Aquele abraço. Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo.